Nesse vídeo eu vou falar com você que deve estar investindo só no Brasil ou principalmente no Brasil. Se você tem mais de 50% do seu capital no Brasil, este vídeo é para você e para todo mundo que você conhece que também investe demais no Brasil para o longo prazo, certo? Então, para investimentos de longo prazo, eu vou mostrar para você porque que é muito arriscado você fazer o que você deve estar fazendo, mantendo muito capital no Brasil. Se você gosta desse conteúdo de investimentos globais, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal mostro como você estrutura uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta do conteúdo, já me segue no Instagram, otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Mas antes de mais nada, se você quer entender o que é um investimento de fato global, antes de nós passarmos para essa questão de concentração no Brasil, vai lá no meu Instagram e digita numa mensagem privada para mim no direct a palavra base neutra, tudo junto, sem o espaço, base neutra em minúsculo, para você receber um material completo exatamente sobre investimentos de maneira global, para que você não precise acompanhar o mercado e para que você esteja protegido através de várias moedas e não só o dólar e muito menos o real. Então vamos direto para o conteúdo. Aqui você observa o que neste gráfico aqui? Basicamente quanto que o Brasil representa no mundo em termos de PIB. Então hoje o Brasil representa 2,3% do PIB global, o mercado de renda fixa brasileiro é 1,5% do mercado de renda fixa global, o mercado de ações brasileiro é 0,8% do mercado de ações global, mas de maneira geral, os brasileiros investem 99,2% do seu capital no Brasil. Só que nós já vemos uma incoerência, mas não é só isso. Quando nós comparamos o mercado de ações brasileiro com o mercado de ações global, principalmente de países desenvolvidos, a gente vê o quê? Que o Brasil tem uma alocação enorme em setores muito cíclicos, né? Especialmente financeiro, materiais básicos, commodities, como a Vale, por exemplo, e energia, que é petróleo, principalmente a Petrobras. Enquanto que em outros países desenvolvidos a gente tem um peso muito maior em tecnologia, né? Que são setores que para manterem suas margens não dependem tanto da ciclicidade das economias globais. O mercado de saúde também, que é muito desenvolvido fora do Brasil e aqui praticamente nós não temos empresas do setor, e fora outros setores como o setor industrial, o setor de telecomunicações e de serviços não essenciais, né, que é basicamente consumo discricionário, também é muito importante você ter uma alocação maior. E quando nós comparamos o tamanho das empresas, fica realmente muito claro, né? Inclusive, mesmo pegando períodos antigos de 2005, mas até pegando agora períodos do ano de 2002, a gente vê que empresas como, por exemplo, a Apple, a Microsoft, representavam cada uma mais de 3% do mercado global de ações, e as empresas brasileiras são quase imperceptíveis, né? As maiores empresas brasileiras, aqui como a Petrobras, representavam apenas 0,07% do mercado global de ações, aqui é representado pelo índice ACWI, que mede praticamente o mercado global. O Bradesco era 0,03%, o Itaú 0,04%, a Vale 0,11%, né? O Google era 1,8%, a Amazon 1,37%, ou seja, praticamente 10, 15 vezes maior do que a Vale, isso para 2022. E antes, já em 2005, a gente já via essas diferenças com empresas americanas, outras que não essas de tecnologia, mas também bem maiores, né? A ExxonMobil, que é uma empresa de petróleo, né? A própria Microsoft também estava aqui com 1%, o banco Citigroup também estava com mais de 1%, enquanto nós tínhamos as empresas brasileiras como Petrobras também com percentuais irrisórios, né? 0,17%, Bradesco 0,06%. Por isso que é muito importante você considerar alocações em outros países que não o Brasil. E não só isso, a gente sabe que quando dá problema no mundo, a gente sabe que o dólar aumenta. Por quê? Porque os investidores, principalmente os investidores que estão aqui no Brasil, mas são investidores globais, eles têm medo, eles têm receio, eles querem tirar o dinheiro de lugares arriscados, como o Brasil, então eles compram dólares. Quando eles compram dólares, aumenta a demanda por dólar e o dólar sobe de preço, então fica mais caro, tá? Ou seja, quando tudo está caindo, o dólar sobe, ou seja, tem uma correlação que a gente chama negativa. E aqui a gente vê essa questão das correlações em reais aqui. Então, quando nós temos, teoricamente, uma situação de crise, né, em que tudo cai, o dólar é a única variável que tem uma correlação negativa, ou seja, o dólar sobe. E mesmo nós investindo no Brasil, ou em ações brasileiras, ou em renda fixa brasileira, né, então a gente observa que os ativos brasileiros têm uma correlação positiva com ativos fora do Brasil, né? Então a renda variável europeia, a renda variável americana tem uma correlação positiva, ou seja, se as ações brasileiras caem, se a renda fixa brasileira cai, também as ações europeias, as ações americanas também caem.
embora possam cair bem menos, elas também caem. Mas como o dólar sobe em reais, essa queda das ações europeias, das ações americanas, não é muito representativa. E para mostrar um exemplo concreto para você, eu peguei o gráfico aqui das ações americanas cotadas em reais, aqui pelo fundo IVVB11, peguei a cotação do dólar e peguei aqui as ações do Ibovespa, justamente naquele período de pandemia, que a gente observa uma queda das ações do Ibovespa, também aconteceu uma queda das ações americanas, só que como o dólar aumentou, em reais essas ações caíram bem menos, essas ações que são cotadas lá nos Estados Unidos caíram menos, porque o dólar aumentou e consequentemente em reais elas passaram a equivaler a mais reais, então tiveram um desempenho muito mais resiliente, muito mais robusto nesse período de crise. E aqui diretamente mostrando os retornos dos últimos 10 anos nos ativos brasileiros, por exemplo, crédito brasileiro rendeu aproximadamente 10% ao ano, tá? Em termos nominais, nos últimos 10 anos aproximadamente, o CDI, por exemplo, títulos públicos, né, prefixados ou indexados ao IPCA, 9, 10% em reais de 2013 a 2022, o CDI rendeu 9%, as ações brasileiras renderam 6% aproximadamente. Os ativos fora do Brasil renderam bem mais. Lógico, a gente tem que considerar que isso aí também se deveu por um aumento do dólar, porque o real se depreciou, o dólar aumentou e esses ativos que estão em outras moedas passaram a valer mais reais. Então, por exemplo, a renda variável nos Estados Unidos de 2013 a 2022 rendeu 23% ao ano em reais. Por quê? Porque as ações americanas em dólares renderam 13% e o dólar aumentou 10% ao ano. Lógico, a gente não pode esperar que sempre a gente tenha uma depreciação do real, uma valorização do dólar o tempo inteiro, você não pode sempre esperar isso, mas veja algo interessante, mesmo que você só considere o retorno nas suas moedas de origem, ainda assim, por exemplo, renda variável global, que inclui ações americanas, que inclui ações europeias, ações de outros países emergentes, em dólares subiu 10%, praticamente em linha aqui com renda fixa brasileira, mais até do que o aumento em reais da nossa renda variável, das ações brasileiras aqui, tá? Então só para mostrar para vocês este ponto bem importante aqui. E naturalmente a gente sabe que ao longo do tempo, se a inflação brasileira for maior do que a inflação de outras moedas, do que a inflação do dólar, do que a inflação do euro, nós teremos sim uma contínua depreciação do real, um aumento do dólar, porque naturalmente o que significa a inflação do real, né? Significa que haverá mais reais para comprar cada bem ou serviço e também para comprar cada ativo, né? Para comprar cada ativo americano, para comprar cada ativo europeu. E, portanto, é muito importante que você entenda esta questão, que você pode ter também um ganho cambial praticamente contínuo se a gente tiver uma inflação também brasileira superior. Então, esses são os argumentos para você investir de maneira mais diversificada no mundo inteiro, principalmente fora do Brasil, e por isso que você precisa começar a comprar outros ativos fora do Brasil. Se você quiser entender melhor, digita lá base neutra no direct do meu Instagram para você receber um relatório e entender como comprar os principais fundos de investimentos em ações globais. Então, se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!